Aí pessoal, tudo bem? Mais uma conversa entre dois Tolos. Isso, todos no sentido de conversar um assunto que não é muito popular. Mas antes de a gente começar, né, tio, tem uma coisa muito importante. Fazer a sua Inscrição. Nós já batemos a casa dos 100 inscritos. E Marcos, sabe o que eu tenho achado interessante? Por falar de cristianismo, calma aí, o sininho. Isso. Toque o sininho lá, mas espera acionar, tá? Dá certinho aí para você receber as nossas notificações. Porque sempre a gente tem vídeos novos e é legal você ficar recebendo. Isso, legal. O que a gente está vendo é que a conversa entre dois tolos tem feito efeito. As pessoas têm assistido, têm dado ali o joinha para nós e no dia a dia a gente tem conversado com pessoas que têm dito que tem sido bom. Achei muito interessante isso. Pessoal, nós estamos no quarto episódio. E nesse quarto episódio a gente vai conversar sobre o cristianismo na Idade Média. Mas antes disso, Tito, vamos recapitular um pouco o outro programa que nós falamos de Clóvis. Porque o Clóvis tem uma importância fundamental. Sabe que eu não sei se ele virou santo, mas deve ter virado. São Clóvis. Vou até procurar, eu não sei não. Não deve se alguém ser. souber, é bem católico aí, ó. Isso, pode mandar para nós. Manda para nós essa informação aí. Mas fala um pouco de Clóvis, Tito. Olha, eu achei muito interessante as pesquisas que a gente tem feito sobre esses assuntos. E uma coisa que me chamou muita atenção foi a influência da mulher do Clóvis na sua conversão. O Tito, mulher já mandava então, Tito? Lá naquele tempo, meu Deus a do mulher céu. já influenciava o homem. E olha que naquele tempo a mulher não tinha valor nenhum. A mulher nem era contada, ela não era, vamos dizer assim, vista com importância nenhuma para a sociedade. E ela, eu não lembro o nome eu anotei nos meus estudos lá o nome dela, e eu vou trazer na próxima vez, mas eu sei que ela influenciou muito e isso me chamou muita atenção. E além do que, o que eu achei interessante é o interesse que havia no Império Romano com a conversão de Clóvis. Ainda não é Império Romano, né? O Império Romano já tinha caído, na verdade. Isso. Nós estamos falando de um novo império que estava se levantando. É o Império Bárbaro, os bárbaros, reinos bárbaros. Que nós estamos falando aí da formação da Idade Média. Estamos aí criando uma Idade Média, caiu-se o Império Romano, os bárbaros germânicos tomaram toda a região, a França chamava Gália, os francos tomaram a região e levou o nome de França depois. E Clóvis era um franco germânico. Mas vamos pular para a Idade Média? Sim, mas aí na Idade Média, tipo, a gente tem que entender um aspecto. A única organização centralizada da Idade Média era a igreja. Nós vamos chamar ela de igreja e não de igreja católica, porque até então só existia ela. Então é certo você chamar a igreja católica de a igreja, porque não tinha outra. Isso. Então a igreja, ela continuou um órgão centralizado em Roma. Centralizado e centralizador, né? Isso, poderosíssimo, né? Isso. Tudo girava em torno da igreja. Né? A igreja ela tinha um poder muito grande. Né? E ela parece que a ideia era assim, ela agregar mais poderosos na igreja. Isso. E tem um detalhe, um bispo da época chegou a comparar a sociedade a um rebanho de ovelhas. Então eles falaram o seguinte, que o pastor seria a igreja, o cão seria os nobres e as ovelhas seria o povo, os servos. Porque vamos relembrar, né, Tito, para o pessoal aí que gosta de história, é que na Idade Média você tinha 3 classes sociais. Você tinha, pensa numa pirâmide, tá? Pensa numa pirâmide. Lá em cima você tem um clero, que era a igreja católica. No meio você tinha os nobres, que eram o dono das terras. E embaixo A base eram os
os servos, que não tinham nada, que eram explorados pelos dois. Quando eu falo explorado, tio, porque a Igreja Católica, com a igreja, né, como a gente combinou, ela dominava todo o espírito, tá, pós-morte. Então, se você não obedecesse ela, você ia para o inferno. E é bom citar que a imagem do demônio que nós temos hoje, aquele com chifrinho, com rabo, vermelho, né, surgiu na Idade Média. Que a Igreja Católica precisava de um inimigo visível. Isso. Não invisível. Como o nosso inimigo, nós sabemos que o Satanás hoje é invisível. Ele não parece com uma coisa feia. Parece uma mulher bonita, um rapaz bonito. Um carro bonito. Atraente. Né? Os caras malacabados com nós, não, as coisas bonitas. Só que tem pior, né? Só que assim, a gente está conversando isso e o que a gente vai percebendo, o Marcos, é que eu tenho batido muito nessa tecla de que a história se repete e de que a igreja, hoje não mais apenas a igreja católica, mas as igrejas de um modo geral, ela tem se configurado nessa pirâmide também. Uma pirâmide social. Isso. Explique isso para nós que eu não entendi. Tem alguém em cima que manda em tudo, tem o povão embaixo que sustenta os que mandam, não é? E tem os meios de levar as pessoas a essa dependência da igreja, no caso lá que o Marcos acabou de falar, era a figura do demônio, do diabo, o medo, né? O medo, né? A pressão, o medo, e não é diferente de hoje, não é? Então a ideia que se tem é de que no decorrer da história há um interesse muito grande de se pintar a figura de Deus como um Deus extremamente, como eu diria, autoritário, né? Um Deus que está cobrando o tempo todo da sua criatura. Só que por outro lado tem a liderança, ou na pirâmide lá em cima, a liderança da igreja, que faz com que o povo se sinta acuado, não é? Tendo que obedecer à liderança da igreja, com medo do diabo, mas também com medo de Deus. É bom citar também, né, que a Igreja Católica, a igreja, na época medieval, nós estamos falando de uma organização riquíssima. Ela era dona de 1/3 das terras da Europa. 1/3 é terra pra caramba. 1/3. E esse 1/3 era um feudo, e aonde tinha servos. Ela explorava os servos também. Ela cobrava impostos feudais, a corvélia, a talha. Tá? Para quem não sabe, a corvélia é um imposto que o servo tinha que pagar, trabalhar de graça 2 ou 3 vezes por semana. A talha era ainda pior. Trabalhava na terra dele e dava 50% da produção. Fora, tipo, um negocinho chamado dízimo. Porque depois, além de pagar tudo isso, ainda tinha um dízimo. Tinha um dízimo. E o dízimo do bruto. Nossa. Não é do líquido, é do bruto. Então é o seguinte, se o cara colhesse, vamos falar aqui milho, para todo mundo entender, 10 sacos de milho, 5 era do senhor feudal. Aí 1 era da igreja. Então sobrava para o cara 4. Que não dava para o cara sustentar a família. Então a gente vê também a igreja com catedrais enormes, palácios enormes, e o povo morando em barracos. Nas favelas, né? Isso, casebres. Agora, e sabe o que me assusta? Porque às vezes a gente vê no Facebook coisa assim, né? E a gente que é evangélico, a gente fica envergonhado. Porque casa do pastor, casa do fiel. Então é uma coisa vergonhosa para nós. O que a gente está percebendo, é interessante que na conversa aqui entre dois tolos, a gente está conversando mesmo, a gente está refletindo
e as ideias vão surgindo e levando a reflexão para você. E eu entendo e eu penso que você que está nos assistindo também deve estar pensando mesmo. Você está conseguindo fazer um paralelo entre o nosso tempo, esse tempo que o Marcos está citando aqui da história da igreja, a história do cristianismo, e você vai vendo que as pessoas são sempre reféns, né, estão sempre sendo dominadas. Nessa época chegou a ter um absurdo de ter um córdex do diabo, uma Bíblia do diabo, feita por um monge. Era uma Bíblia feita por uma pessoa só. Era um livro grande, que existe esse livro ainda, que conta tudo sobre o diabo. Uma Bíblia do diabo. Imagine alguém gastar uma vida inteira, que foi uma pessoa só que produziu um manuscrito para escrever sobre o diabo. Por que a pessoa faria isso? Para demonstrar o medo das pessoas, para pregar o medo. E isso a gente vê que é uma arma. Isso. O líder, ou quem está dominando, ele trabalha de um modo que ele percebe a necessidade lá do pessoal, do povo, né? E até às vezes nem que a pessoa tenha necessidade, mas ele trabalha de um jeito que a pessoa sinta que ela tem necessidade daquilo. Então esse medo, né, que tem sido pregado, tem sido ensinado, tanto nessa Bíblia que esse maluco criou, também tem sido feito de outra forma, não é? Então, olha, se você não entregar o dízimo, você está... Inclusive, no feudo, quando alguém morria de causas naturais e jovem, na missa de sétimo dia dele, se falava que foi uma maldição, porque ele não estava cumprindo as obrigações e Deus tirou a vida dele. Gente, então, veja lá, ô Marcos, o pobre, então, desde aquele tempo, o pobre estava ferrado, né? Isso. Desde aquele tempo, né? Então, quem tinha dinheiro pagava pela sua salvação, né? Ele ficava bem lá com a liderança. Mas onde você acha que a igreja conseguiu esse 1/3 de terra, Tito? Comprando de alguém? Não, é ruim. É ruim. Doação. Os nobres doavam metade, 1/3 das suas terras para garantir um lugarzinho no céu. Depois a gente vai falar das indulgências. Não chegou nelas ainda, Tito. Não existem as indulgências na Idade Média. Ela vai lá no finalzinho que a gente vai ver o Papa inventando outra dessas loucuras, que vai ser lá nas cruzadas. Mas tem outro aspecto que eu queria comentar com você sobre a igreja. A igreja tinha uma hierarquia. Como hoje, não mudou. A igreja católica, a mesma hierarquia que tinha lá nessa época medieval, tem hoje. É o Papa, os cardeais, os bispos, aí vem os padres, aí no meio tem os monges. Mas a gente só não pode só jogar pedra. Nessa época, nós devemos aos monges até mesmo a Bíblia. Porque com a invasão bárbaras, a leitura, a escrita praticamente desapareceu na Europa. Os bárbaros não liam, não escreviam. E para eles não era importante isso. As bibliotecas, os livros foram mantidos nos monastérios. E graças a monges copistas que copiaram os livros à mão, você vê bem isso num filme chamado Em Nome da Rosa, que é um filme mais antigo, mas tem um filme muito bom também, chamado Caça às Bruxas, que mostra o trabalho desses monges copistas. Então havia sim a parte da igreja
uma preocupação de manter a palavra de Deus. Isso que eu acho interessante, que apesar de todos os defeitos, apesar de todas as críticas que são verdadeiras, foi um trabalho inestimável. É um legado, né? Um legado, isso é uma palavra. Da igreja, inclusive medieval. Da igreja medieval, esse trabalho de preservação da palavra, Isso. Ele chega até nós. Não só a Bíblia, como livros filosóficos. Se nós conhecemos Sócrates, Platão, Aristóteles, foi eles que seguraram, que a filosofia é importante. Isso. Vocês estão vendo que o que a gente está falando aqui é uma forma de puxar a sua memória ou até levar você pela curiosidade, pesquisar essas coisas, para que você possa ver que a gente não está, o cristianismo chegou no que chegou hoje, não temos o que temos hoje em nossas mãos assim de graça. Pessoas pagaram um alto preço para a vida, à vista, né? Porque eles copiavam 8, 9 horas, luz de velas. Então, depois de 20 anos de trabalho, ou 15 anos, eles estavam acabados. E você olhava um homem de 50 anos, é um velho hoje de 70, 80. E olha que eles viviam muito. Na média, eles viviam muito. Sem lembrar que eles eram um pouco mais gordinhos, né? Porque, segundo eles, orar engorda. Então, por isso que eu oro bastante, viu? Isso. Eu orado bem. Tito, a Idade Média, vamos acabar aqui, nós falamos. Eu só queria falar para você que está nos assistindo, para que você não perca esse fio da meada aqui do assunto, não é? Isso. E saiba que o propósito de Deus, Deus dirige a história. Eu creio que Deus dirige a história. Deus usa tudo que Ele quer para que Ele possa alcançar as pessoas com a sua palavra. E uma das coisas que é bom você saber, se não sabia, saber agora, que Deus não deixou nenhum intermediário a partir da morte de Jesus Cristo para que Ele se chegasse até o ser humano. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É uma palavra que se chama sacerdócio universal. Você, eu, o pessoal que está aqui na técnica, nós temos livre acesso a Deus através de Jesus Cristo. Lembrando que na Idade Média não era assim. Isso. Não era assim, não tinha Bíblia na mão do povo, as coisas funcionavam. A Bíblia só vai ser traduzida para as línguas locais em 1517. Agora, Marcos, eu acredito assim que até nisso Deus tem um propósito. Eu creio que o povo, de um modo geral, não estava, e eu creio que até hoje, em nosso tempo, estava preparado para ter essa autonomia plena de pensar, de decidir, não é? Porque quer queira, quer não, nós somos conduzidos, o povo é conduzido, não é? Então, gente, valeu aí o tempo que você parou para nos assistir. Se você não assistiu os outros programas, vai lá, né? Vai lá, 1, 2 ou 3, esse é o quarto. E graças a Deus estamos aqui, vamos fazer outro, porque o assunto vai chegar até nos dias de hoje. Paramos na Idade Média. Próximo programa, Tito, vamos estudar, tá? Cruzadas. Beleza. Beleza, gente? Obrigado. Tchau. Um abraço para todo mundo. Um abraço.